Graça e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Abba Pai Podcast, que é o seu podcast. E hoje o programa está muito especial, que é em especial o Dia das Mães. Já quero parabenizar todas as mamães que estão nos ouvindo, que Deus possa entrar na sua casa e te abençoar com o conteúdo que nós vamos trazer hoje. Tudo bem? Já quero convidar você a se inscrever no Abba Pai Podcast, nesse canal, deixar o seu like, compartilhar esse link com as mamães, os papais, com a sua família, tá? Que o papo vai ser abençoadíssimo. E eu já quero avisar, né, que o Digníssimo não está aqui na mesa, mas ele está hoje nos bastidores. Ele hoje é o nosso fotógrafo. Porque o papo hoje é só de mãe. Beleza? Beijo, amor. E vamos para os nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam a manter o programa. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. E vamos falar do Silveira Turismo, que é o transporte escolar com o tio Noel e a tia Alícia. Lá também eles fazem locações para viagem e executivos e excursões com conforto e segurança. Então, você que quer levar o seu filho com segurança para a escola, quer que ele vá com segurança para a escola, entre em contato com o tio Noel e com a tia Alícia. Você também quer viajar para a praia, né? Eu não sei quem ligar, não sei quem pode me levar com segurança. Entre em contato com os nossos amigos, que eles estão prontos para servir vocês, tá bom? Lembrando que o número de telefone deles está aqui embaixo na descrição para vocês ligar para eles. Eu também quero falar da Rusticone. Gente, pizza cone. Quem comeu pizza de cone? É novidade em Barra do Piraí. A melhor e a primeira pizza de Barra do Piraí. O atendimento é de sexta a domingo, às 19 horas às 23, tá bom? E eles entregam no conforto da sua casa, é só ligar. O número vai estar aqui embaixo. Que tal ligar agora? Já liga e garanta a sua pizza cone enquanto você assiste o Abba Pai Podcast. Que tal? E também eu quero falar da Marcante Informática. Você, lojista e comerciante que deseja informatizar o seu negócio. A Marcante trabalha com o programa Mercury Sistema de Gestão e Comercial, tá bom? Então, você, comerciante que quer aí informatizar o seu negócio, liga para Marcante. Ela atende em toda a região sul-fluminense. Então, bora melhorar aí o seu negócio. Liga para Marcante. Dados os recados, nós vamos lá. Espera aí que eu vou abrir a minha colinha aqui. Nós vamos... Bora para o nosso papo. Eu quero falar dela. Gente, é com muito prazer que eu quero falar dela. Quem ela é? Ela é serva de Deus. Ela é design de moda, ela é filha da Vera e do Elci, ela é neta da Dona Juraci, ela é esposa do Giovanni e mãe do Murilo. E é dona, particularmente eu vou falar, é dona de uma fé gigante. Eu estou falando dela, Thalita Silva. Seja muito bem-vinda, Thalita. Obrigada, Ingrid. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, a paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Amém. Eu também estou muito feliz, né? Nós já nos conhecemos, né, Thalita? A gente já tem uma intimidade grande, já né? Temos uma intimidade. E eu gosto, né? Quando eu já conheço o convidado, né? A convidada, no caso. E seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que esse é o seu programa. Obrigada. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Amém. E, Thalita, é o especial Dia das Mães, né, gente? E a Thalita, ela veio aqui testemunhar do milagre dela. Só que antes de testemunhar, nós vamos fazer aquelas perguntas, né, que a gente sempre tem o costume de fazer, até mesmo para te conhecer, né? Para o público te conhecer. Sim.
E vamos lá, Thalita, você é natural de onde? Eu sou natural daqui de Barra do Piraí, né? Eu nasci em Barra do Piraí, morei a minha infância e adolescência... Não, infância aqui, porque adolescência eu fui para Itatiaia. Sim. E depois eu voltei à Barra do Piraí. Eu amo muito Barra do Piraí, né? E hoje eu não resido aqui, já tem um tempo que eu resido no Rio de Janeiro. Moro na Baixada, hoje em dia, moro em Nova Iguaçu. Mas eu amo Barra do Piraí, eu nasci aqui, sou natural daqui. Ah, sim. Bênção. Então, você é de Barra, né? E veio da onde? Da Ponte? Da Ponte Vermelha, né? A gente veio da Ponte Vermelha. Gente, Tem só essa carinha aqui bonita, mas a gente veio da Ponte Vermelha, raiz, né? Isso. Nós viemos do mesmo bairro, É. gente. Meu bairro de raiz também, né? Isso. Ô lugarzinho tranquilo, né, Thalita? É, lá é tranquilo. Muito Lá tranquilo. É muito tranquilo. Eu acho que é um dos bairros mais tranquilos de Barra, né? Eu não sei, né? Eu acredito que sim. Mas eu gosto bastante de lá, né? É um bairro que hoje em dia a gente não vê muito isso no Rio, né? É um bairro que a gente pode ficar na rua. Sim. O vizinho Até conhece, de noite, todo acho mundo que até conhece de todo madrugada. mundo, todo mundo cuida da casa de todo mundo, você deixa tudo aberto. Porque hoje em dia é Sim. difícil de a gente ver isso. Sim, é Né? verdade. E eu acho lá muito bom, assim, até para criar os filhos. Sim, a gente cresceu ali na rua, né? Sim. Brincando de pique. Sim, crescemos lá e, gente, olha que interessante, né? Nós temos uma diferença de idade. Sim. Não que ela seja mais velha do que eu. Não, eu sou mais velha que você, né? Não que seja muito Não, mais sim. velha, né? Mas temos uma pequena diferença. Mas o interessante é que não tínhamos amizade, né? Não. Porque a idade não batia, né? Mas a gente vivia ali na mesma rua. Todo mundo, né? Mesmo amigo. Tudo junto e misturado. E eu fico muito feliz em te receber aqui e ver como o céu alinha, né? Sim. Os propósitos. Muito feliz mesmo. E vamos lá, Thalita, você é de berço evangélico, você foi criada no evangelho. Fala pra gente aí. Não, eu não tive esse prazer de nascer num lar evangélico, né? Uhum. A minha família era toda misturada, católica, espiritismo, mas e a gente se conheceu assim, né? A gente se conheceu ali na rua, então sabe que eu fui criada mesmo no catolicismo, né? Num tempo da minha vida eu não frequentava nada, mas eu não tive esse prazer de ser criada num lar evangélico. Apesar de todos na minha casa serem cristãos, né? Nós somos cristãos porque acreditamos em Deus. Sim. Mas o berço evangélico eu não nasci. Sim. E como é que foi a sua conversão? Fala A minha rapidinho conversão foi de 2014 para 2015. Você lembra bem? Porque você me encontrou na rua, né? Meu Deus. Você viu a Thalita antes e a Thalita depois. Sim. Né? Porque eu era uma outra pessoa. É engraçado, vou falar para o público dessa vez, porque é bom falar sobre isso, porque quando eu estava no mundo, verdade é essa, quando eu estava no mundo, eu falava assim, não, um dia eu vou para Jesus. Um dia, né? Porque eu acho que as coisas de Deus é muito certinha. Então, eu tenho que ter um compromisso muito sério com Deus. Então, quando eu for para Jesus, é porque eu vou mesmo. Eu não vou pela metade. Sim. E hoje em dia, e engraçado eu falar sobre isso, porque esses dias eu encontrei uma conhecida no mercado e ela falou assim, minha filha não quer ir para Jesus de jeito nenhum, fica falando que tem que ser certinha para ir. Eu falei, gente, sou eu, porque eu falava isso, né? Uhum. Mas em 2014 o Senhor marcou aquele ano na minha vida e Ele transformou a minha vida. E eu costumo dizer que Ele falou assim, filha, chega, acabou. Sim. Agora é comigo, é eu e você. Uhum. E Ele me separou naquele ano. Foi um ano muito difícil. Foi um ano onde eu tinha casa, eu tinha emprego, eu tinha faculdade, eu tinha tudo. E, de repente, o Senhor permitiu que fosse tirado tudo de mim. Uhum. E eu não tive nem para onde ir. Meu Deus. E a minha avó me acolheu na casa dela, naquele ano. E 9 meses depois, o Senhor transformou a minha vida. Glória a Deus. E naquela época, eu era como Jó. Porque eu conhecia um Deus de ouvir falar. Sim. Né? Eu não conhecia Ele na experiência, na intimidade. Eu conhecia um Deus de ouvir falar, das pessoas me contarem testemunhos.
Eu não sabia nem que Deus falava, a verdade era essa. E naquele ano, foi um ano muito que o Senhor marcou na minha vida e Ele transformou a minha vida. E eu falei, então agora eu quero conhecer esse Deus. E aí eu comecei a viver coisas extraordinárias com Ele. Então a minha conversão foi exatamente assim. Sim, e eu me lembro, né, que uma vez, não sei se você vai lembrar, né? Vou. Até sabe, Sei né? qual é. Eu trabalhava no Bramil e eu vindo do Bramil, né, a gente já orava junto, né? Eu já intercedia pela sua vida e tinha muita esperança, né? Você Sim, encontrar você intercedia Jesus. sem eu saber, assim, né? Eu falava, ora por isso, ora por aquilo. E eu orava, Senhor, pega ela, né? E eu lembro quando eu passei em frente àquele bar, né? E você estava sentada lá. E você me olhou assim, eu te olhei. E eu, ai, meu Deus, pega essa menina. E Deus pegou, né, Thalita? Sim. Eu estava sentada nesse bar e eu lembro que eu falava, né, para as minhas amigas assim, como que eu vou fazer? Eu não posso largar minha cerveja. É engraçado falar isso, mas é verdade. E eu falava, como que eu vou largar minha cervejinha? Não posso. Para você ir para o Senhor, você tem que estar muito reto. E a gente não sabe que você tem que ir do jeito que você está. Sim, né? venha Você tem que ir como do jeito está. que venha como está. Quem faz a obra é o Espírito Ele, Santo, é o né? Espírito Santo. E ele fez a obra por completo. Glória a Deus. E eu sei, né, que você carrega um grande testemunho, né? Grandes testemunhos, né? A partir de quando a gente abre o nosso coração para Ele trabalhar verdadeiramente, né? Ele trabalha, né? E antes de entrar no testemunho, nós vamos entrar no testemunho, gente, do milagre dela. Segura aí. Mas antes disso, Thalita, você é design de moda, né? Sou. Fala pra gente um pouquinho por que você optou por essa. Olha, meu sonho sempre foi fazer moda. Mas na minha época, parece até que eu sou muito velha, mas não sou não. Moda não dava dinheiro. E era difícil ter faculdade de moda. Então foi um sonho que eu fui guardando para mim. Eu não tinha... minha família é humilde, eu não tinha condição assim, de comprar roupas bonitas. Então, o que eu fazia? Eu desenhava as roupas, comprava pano e pedia para a costureira fazer para mim. E aí eu queria muito aprender a costurar. Eu falei, eu vou fazer um curso porque eu vou aprender a costurar. E eu comecei a fazer as minhas roupas. Olha só. Então, assim, sempre foi um sonho no meu coração. O Senhor sabia. Eu falava para ele, Senhor, um dia se eu tiver condição, eu vou fazer moda, porque é o meu sonho. Mas eu fui para outras áreas, né? Eu entrei em engenharia, depois fui fazer a administração. Hoje eu não trabalho em nenhuma área, eu trabalho com vendas. Mas o meu sonho sempre foi design de moda. Engraçado eu falar sobre isso, porque no ano da pandemia, aliás, antes da pandemia foi em 2019, mais ou menos. Uma pregadora, que hoje ela é bem conhecida, a gente estava numa comunhão em mesa, depois de um culto, e ela estava me contando que ela começou a faculdade e ela largou a faculdade porque não era aquilo para ela, o Senhor falou com ela diversas vezes lá dentro. E aí eu falei, nossa, é o meu sonho. Raquel Lima, é para você. Beijo, Raquel. Beijo, meu assiste amor. o Abapai. E eu falei assim, nossa, Raquel, meu sonho era fazer design, porque eu sei costurar, eu sei fazer minhas roupas. Eu fui conversando com ela, ela falou assim, você tem fé? Para mim, né, uma pessoa que mais carrega testemunho, eu falei, meu Deus, olha como que Deus está me testando. Sim. E eu falei assim, claro que eu tenho. Ela falou, então sim, vai lá e faz a matrícula. Aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E eu falei, meu Deus. E daquele jeitinho assim? que ela fala, né? Daquele jeito. E eu falei, meu Deus, como assim? E eu fui e fiz a matrícula naquele ano mesmo. Olha só. E me formei. Para a glória do Senhor. Que bênção. Você vê, através de uma palavra, né? Através de uma palavra. Uma palavra. E através da fé, porque eu tive fé, Sim. né? Eu fiz a matrícula sem saber como eu ia pagar a faculdade, como saber como eu ia fazer, porque eu Olha trabalhava. Só, você fez a matrícula sem ter o dinheiro. Sim, e eu também trabalhava. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Mas o Senhor, Ele dá um jeito em tudo. Sim. Veio a pandemia, tivemos que estudar online. Olha só como Deus faz. Dificuldade, entendeu? Né? E aquilo, né? Põe o pé que Deus dá o chão. Sim, você tem que pôr o pé. Tem que pôr o pé. E colocar confiança nele. E foi o que eu fiz. E aquele ano que logo começou a pandemia, então todo mundo parou de estudar. Todo mundo estudava online, não tinha outra opção. Então, foi mais fácil para mim. E aí, quando começou a presencial, que tinha que fazer as provas, tinha que fazer as coisas, o Senhor também deu uma reviravolta na minha vida, me colocou de um jeito
que eu conseguiria, e aí isso aqui já entra um pouco no testemunho que nós vamos falar daqui a pouco, porque o Senhor já trabalhou na minha vida para eu poder ficar em casa com o meu filho. Então, era uma coisa que eu sempre sonhei. Sim. Então, como que Deus faz? E aí eu consegui me formar. Né? Hoje eu não Graças a trabalho Deus. na área, mas foi um sonho que Ele me permitiu. Sim. Que Deus te abençoe, né? E Ele Amém. honra a nossa fé. Honra. Né? Ele honra. Então, gente, acredita. Põe o pé que Ele dá o chão. Né? Segundo a vontade dele, né, Thalita? Segundo a vontade dele. Então, vamos lá, né, Thalita? Testifique, Thalita. Testifique do seu milagre. O programa é especial Dia das Mães. E Deus botou no meu coração ela, né? É claro que eu conheço muitas mães que podiam estar aqui testemunhando também. Mas Deus botou no meu coração você, porque eu conheço o seu testemunho, né? Eu acompanhei o seu processo e eu vi sua vitória, né? Eu vi sua vitória sendo, como é que fala? Sendo falada antes de existir. Foi uma gestação gerada no espiritual, no né? espiritual. Então, Antes. fala aí pra gente. Fica à vontade. Falar desse testemunho, eu tenho muitos testemunhos, quem convive comigo sabe disso. Eu amo falar do que Deus faz na minha vida. E nesse ano de 2014, onde o Senhor mudou a minha história, né? Que Ele me chamou. Eu lembro que eu sentava na igreja, quando eu comecei a frequentar, e eu olhava aquelas pessoas pregando lá no altar, porque eu não sabia orar, eu não sabia falar, nada. E eu via aquelas pessoas contando testemunho, falando o que Deus fazia, falando da palavra de Deus, e eu falei assim, Senhor, um dia eu quero ser assim. Se o Senhor me chamou, eu quero ser assim. Eu quero ter testemunhos para contar, eu quero falar da tua palavra, eu quero ser essa pessoa que vai ali e vai contar o que o Senhor tem feito na vida dela. E Ele ouviu. Costumo dizer que Ele ouviu, né? Você convive comigo, tem uma intimidade maior, sabe que sentar lá no chão da minha casa, lá vem história. Sentar na cozinha, no chão da cozinha. Ainda mais depois de uma pregação, depois de um congresso, a gente senta lá na cozinha. Nossa, e lá vem histórias. Mas falar sobre gerar, hoje é muito prazeroso para mim, porque por alguns anos foi muito difícil. Né? O meu sonho era construir uma família, desde que o Senhor, desde que eu conheci o Senhor, conheci a palavra de Deus. O meu sonho era estar correta perante a Ele e sabia que família era projeto do Senhor, então eu queria uma família. Sim. E esse testemunho vai além de gerar, ele vai e o Senhor me deu a direção para falar sobre isso, porque Ele vai muito além de você ter um filho. Não é sobre ter filhos, não é sobre casamento. São pessoas que precisam ser edificadas para entender que hoje está sendo destruído, que é a família. Verdade. Porque as pessoas querem desistir. E eu não desisti da minha. Quando eu casei com meu marido, e que o Senhor dê direção para todo mundo que vai ouvir esse testemunho, Amém. porque Glória tem a que Deus. estar ligado com Ele. Verdade. Porque o espiritual é muito real. Verdade. E é muito, muito espiritual o que eu vou falar. Quando eu casei com meu marido, ele era uma pessoa. E quando nós casamos, ele era outra. Ele mudou. Ah, Thalita, mas não existe uma pessoa mudar. Existe. Ele mudou. Eu costumo dizer que eu acordei durante um período da minha vida, que foi o primeiro ano de casamento, foi o pior ano da minha vida. Meu Deus. Foi o pior. Eu passei por coisas que eu falei, meu Deus, eu não entendi o que eu estava passando. E desde o início eu falava para o meu marido que eu queria ter filho. E ele sempre quis ter filho. Quando a gente casou, ele mudou. E ele falava, não quero ter filho, eu não vou ter filho. Se você tiver filho comigo, não vai ser. Meu Deus. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? O que eu faço agora? Meu Porque sonho. eu casei debaixo de uma palavra, Ingrid. Eu não casei por casar, eu casei debaixo de palavra de Deus. Eu tive todas as confirmações do céu que aquele homem era o meu marido. Então, eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Porque é como se tudo que eu tivesse ouvido, o Senhor tivesse falado comigo, eu tivesse numa ilusão. E aquele início, o Senhor me deu uma palavra. Um grande profeta de Deus, ele me disse assim, você vai passar por um vento
E vai ser muito difícil, mas Deus manda te dizer que no final você vence. Eita. Grava na tábua do seu coração. No final, você vence. E eu me arrepio toda só de falar isso, porque durante 4 anos da minha vida, eu só lembrava disso. No final, eu venço. 4 anos? Foram 4 anos. Ai, meu Deus. 4 Misericórdia, hein? anos tentando engravidar. 4 anos. E no final, você vence. Então, tudo que eu passava, eu falava, no final, eu vou vencer. No Então final, você eu vou estava vencer. ali debaixo de uma palavra, né? Eu estava debaixo de uma palavra. Mas não é fácil, né? Não. Porque você começa a duvidar do que Deus falou com você. Claro, Essa é a realidade. é a realidade, Porque né? tudo que estava acontecendo na minha vida, naquele momento, eu falei assim, gente, será que eu realmente ouvi Deus? Olha como é que a seta entra. Sim. Será que realmente Deus falou comigo? Será que eu estava louca? Isso é muito real. As pessoas precisam entender que o mundo espiritual é mais real que esse daqui. Sim. Porque o inimigo peleja, né? E a seta, ela vai entrar se você não se blindar. Sim. Então eu falei, Senhor, o que eu preciso fazer? Fala comigo. E o Senhor me deu uma palavra. O mesmo Deus que amoleceu o coração, que endureceu o coração de Faraó, foi o que amoleceu o coração de Faraó. Eita. Vai na Bíblia e lê, filha. E eu devorei aquela palavra. E eu vi quantas vezes o Senhor endurecia e amolecia o coração de Faraó. Então eu entendi que o Senhor permitiu, você tem que ter essa percepção. Eu entendi que o Senhor foi o próprio Deus, não foi o diabo. Não estou dando ilegalidade para quem não tem. Sim. Foi o próprio Deus. Ele endureceu o coração do meu marido. Meu Deus. Para que ele tivesse uma intimidade maior comigo e que mudasse a história da minha casa. Então, eu entendi que o Deus que eu sirvo endureceu o coração do meu marido e ele ia amolecer o coração do meu marido. Meu Deus. Aí eu fiz uma carta para Deus. Ai, para quem me conhece, sabe como As eu amo cartas fazer da carta Thalita. para Deus. Olha aí, gente, vai pegando essas chaves aí, Pega tá? essa chave. Se eu fosse amo. vocês... Eu amo fazer carta para Deus. Se eu fosse vocês, pegava, porque essa mulher tá cheia de chave aqui. Se tem uma coisa que eu sempre falo, né, Ingrid? Eu Sim. falo para vocês, eu falo para todas as pessoas, escreve para Deus, ele é seu melhor amigo, ele é seu pai. Escreve para ele. Às vezes a gente tem dificuldade de falar, então escreve. E quando a gente escreve, né, nossa vai mente fluindo, tá... vai falando. Não quer dizer que o Senhor vai fazer tudo que está na sua carta, ele vai fazer de acordo com a vontade dele. Sim. Mas você está apresentando para ele o seu querer, a sua vontade. Então, desde da minha conversão, eu amo escrever carta para Deus. E aquele ano, de 2019, foi o ano que eu casei, eu escrevi uma carta para o Senhor. E naquela carta eu dizia que o meu marido ia sonhar em ter filho. Olha. Ele ia orar comigo para ter filho. Ele ia desejar tanto quanto eu desejava ter filho. Porque ele não queria. Ele falava mesmo na minha cara, eu não vou ter. Eu não vou ter. E eu falava, meu Deus, que loucura. E como é que faz, 15, né? Um não quer... o outro não quer. Deus não está nisso, né? Deus E não aí? veio para a separação. E 15 dias depois que eu casei, o Senhor me deu uma promessa. Você vai gerar. Você vai gerar. Grava isso. Você vai gerar. Meu Deus. E naquele ano eu apresentei o meu útero para o Senhor. Falei, Senhor, meu corpo é seu, meu útero é seu. Está aqui ele. Daqui só sai profeta e levita da tua casa. Ele é seu, meu útero é seu. Faz como o Senhor quiser. E comecei a minha caminhada, porque você pode ter uma palavra de Deus, mas vem tudo contra. Não acha que o Senhor vai falar aqui, né? Tudo vai ser favorável. Não foi nada favorável. O vento não foi não nada o vento favorável. é o contrário, né? Nossa, aquele ano foi um ano muito difícil. Foi um ano, quando eu falei, um ano muito difícil. Eu tive batalhas espirituais muito fortes. E o Senhor separou algumas pessoas para me ajudar naquele momento. Nosso pai, pastor Edmar, ele é missionária. Eles eram como um auxílio do Senhor na minha caminhada naquela época. E a minha prima. Só eles sabiam, assim, do íntimo que eu estava passando. Porque se eu falasse para qualquer pessoa, qualquer amiga, né, Ingrid? Se eu falasse, olha, está acontecendo isso na minha casa. Eu tinha acabado de casar. Nova, sabe? E eu falei assim... E logo no começo do casamento. Qualquer pessoa que vai falar pra você não precisa disso. Larga isso. Deixa pra lá. Vai embora. Larga. Vai viver sua Casa vida. de novo. Você é bonita, você é inteligente. Sai fora. Qualquer pessoa fala isso se você perguntar hoje. Então, você precisa ter discernimento em saber quem entra na luta com você. Verdade. Né? E aquela luta, Deus me deu pessoas específicas para entrar comigo. E Ele me disse, se cala e passa comigo. Isso.
E é importante, Natalia, de ter as pessoas certas do nosso lado, né? As pessoas certas. E como eu te disse, eram 3 pessoas, ninguém mais sabia. Uhum. E essas pessoas foram caminhando comigo, foram orações de madrugada, jejum, um monte, e busca mesmo pela minha família, que eu falei, eu não vou desistir. Não vou e abrir olha mão. que o diabo tentou, Meu Deus. tá? Tentou de todas as formas possíveis. E hoje, isso é tão real, porque hoje o meu marido não lembra de nada. Meu Deus. Que Ele não luta. lembra. Ele fala para mim, eu falei isso? Eu falei, falou. Meu Deus do céu. Eram coisas que eram ditas que feria minha alma, sabe? Acredito. Que eu falava assim, meu Deus, por que eu preciso passar por isso? Qual o propósito disso tudo, sabe? Eram coisas que ele falava, eram olhares, sabe? Às vezes, olhar de desprezo. E eu falava, meu Deus, eu acabei de casar, eu sou nova, por que eu estou vivendo essa situação? E hoje, às vezes, pode ter alguém passando por isso. Sim, com Tá? certeza. Entenda que é uma batalha espiritual muito Sim. grande. Sim. E, naquela época, eu escolhi lutar pelo meu casamento. Então, eu fui enfrentar aquela luta com armas espirituais, com armas do Isso aí. Senhor. Esse é o segredo, Né? né? Enfrentar do jeito certo, né? Com armas do Senhor. E foi passando aquele ano. No ano seguinte, o Senhor já foi me dando alguns sinais de melhora, foi melhorando. Eu fui vendo respostas de oração, mas ele ainda continuava dizendo que ele não queria filhos. Sei. E um dia, ele falou para mim assim, o Deus que falou com você tem que falar comigo. Porque eu não acredito no que ele te falou. Meu Deus. Se ele falou que ele vai te dar filhos, ele tem que falar para mim. Porque eu não acredito. Naquele momento, Ingrid, meu coração queimou. E o Espírito Santo, eu só falei assim, em pensamento para Deus, sabe? Eu falei, Senhor, o Senhor ouviu? Só, mais nada. Aquele dia, eu fui arrebentada para a igreja. Sabe aqueles dias? Sim. Você vai carregada? Eu fui carregada, sabe? Eu fui carregada aquele dia. E quando eu cheguei na igreja, tinha uma pregadora de fora e ela desceu do altar e ela veio até mim e disse assim, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Olha aí. Se aquieta, Meu porque ele Deus. vai falar. Glória a Deus. Se aquieta que ele vai falar com ele. Nossa, até arrepiei. Falou. Jesus. Daquele eu só abri a boca para chorar, né? Não, Eu só chorei naquele Deus te momento. respondeu Eu falei, Senhor, assim. muito obrigada, porque o Senhor é fiel demais. Mesmo eu sendo tão falha, o Senhor é fiel. Passou um ano. Meu Deus. Olha aí, gente. ano. De ano em ano, hein? Tá? Ana subiu o tempo. Ano. O Senhor falou com ele. Meu Deus. Um ano. E falou como? Nós estávamos indo ajudar umas pessoas e passamos na casa de um grande profeta da minha família. Fomos levar algumas coisas lá. E foi uma coisa linda que nós vivemos aquele dia, porque só tínhamos nós 3 naquela rua e parece que o céu abriu ali. Ele virou para o meu marido e falou assim, ela vai gerar. E ai de ti se falar que não. Coloca um filho na mão dela, nos braços dela hoje. E ai de ti se falar que não. Meu Deus. Naquele momento, mas eu me derramei em lágrimas, porque eu lembrei de tudo, né? E a unção era tão grande naquele lugar que eu não lembrava nem onde eu estava mais. A unção era tão meio da grande. rua. No meio da rua. Olha aí, gente. No meio da rua. Deus faz essas coisas. A unção era tão grande ali que ele olhou para mim e falou, por que choras? E eu baixei a cabeça. Ele, tá chorando por quê, filha? Não falei que eu ia falar? E aí eu falei, amém, Jesus. Eu falei, ele disse que o senhor precisava falar com ele. E ele falou. Depois de um ano. Depois de um ano. Olha aí, então gente, não é acha depois que de é um amanhã, dia, não, É tá? depois de um ano. Foi depois de um ano. Ai, meu Deus. Glória a Deus. No mesmo Deus que responde rápido, como ele respondeu Sim. aquele dia, é um Deus de um ano, né? O É tempo o do tempo. Senhor não é o nosso. Não é. Não é o nosso. E naquele dia, olha que engraçado. Naquele dia, antes disso, eu tinha recebido uma palavra, que era a palavra quando o anjo Gabriel fala com Maria. Sim. Né? Maria se desesperou? O que Maria fez? Correu para Isabel, que Isabel já estava testificando ali o milagre dela, já Sim. estava, né? Então, ela não brigou com José, mas o anjo falou com José. Verdade. Né? E naquele dia que o Senhor estava palestrando comigo essa palavra, ele me disse, filha, se aquieta, eu vou falar com ele. O anjo que falou com Maria falou com José e ela não precisou fazer nada. Ou Ela seja, correu para Isabel, que acreditava na promessa dela.
E aí que entra uma personagem na minha história, a Isabel, que é a minha prima. Ela foi uma Isabel na minha vida, que acreditou mais do que eu. Sabe aquele momento que você fala assim, meu Deus, parece que nunca vai acontecer na minha vida. E ela falava assim, Deus te falou. Deus sempre prepara alguém que acredita mais que você. Sempre Ele coloca uma Isabel na sua vida. Sim. E ela falava, Deus te falou. Tá duvidando? Você tá oscilando? Você é oscilando? Então, Deus sempre coloca uma Isabel na nossa vida. E naquele dia que o Senhor falou com ele disse assim, Thalita, eu vou ser muito sincero com você. Eu não quero filho. Mas se o Senhor falou que vai dar, tudo bem. Mas eu continuo falando para você que eu não quero. Naquele momento, eu falei, Senhor. Mas ele já liberou a palavra. Não, mas eu falei para o Senhor assim, bem. Senhor, desse jeito eu não quero, eu não pedi assim. O Senhor lembra da minha carta? Eu não pedi assim. Então, eu sou trata. Sim. Porque vai desejar como eu desejo. Vai sonhar como eu sonho. Tá vendo, gente? Orações específicas, tá? Essa mulher aqui, ela especifica tudo. Deus é um Deus de detalhes. Isso. A gente precisa dar detalhes para Deus. Você pediu um Fusca e pediu um Jeep, é a mesma coisa para Deus. Você tem que dar detalhes para Ele. Qual é a cor? Qual o modelo? Qual como o você ano? quer. Como você Uma quer. vez a gente contei sobre isso. Sim, você nunca quer uma mais eu casa. esqueci. Qual casa? Vai lá, escolhe a casa. Eu falei, Senhor, eu te apresento essa casa aqui, ó. É da tua vontade? O Senhor tá nela? A gente tem que dar detalhes para o Senhor. E eu falei isso para ele. Eu falei, Senhor, não tá como eu quero. Trata o vaso. E aí começou a minha vida, né? Começou sobre... Eu comecei a entender que era muito maior do que o meu casamento, que era muito maior do que gerar. Era mudar um caráter de um ser humano. Sim. Né? Porque Deus mudou o caráter dele. Deus mudou o coração. Meu Deus. Deus quebrantou aquele coração. Tem poder para fazer Né? isso. O mesmo Deus que endureceu, ia amolecer. E ele precisava me moldar para isso, porque nada mais é do que um moldar. Essa história toda foi o meu moldar. Sim. Deus me tratou para passar por isso. Porque me fazer gerar, ele podia abrir meu ventre. Sim. Mas você não estava Ele preparada. é o Deus do impossível, né? Ele abre e fecha o ventre. E naquele momento, não era o momento. Ainda que eu não entendesse, porque eu queria muito filho. Eu não entendia que não era sobre filho. Não era sobre casamento, era muito maior que isso. Quando a gente entende, parece que liga uma chave, sabe? Quando a gente entende isso, porque a gente fica muito focada. E agora eu vou falar para mulheres que realmente estão tentando gerar e não conseguem. Sim. Parece que liga uma chave quando você entende que é muito maior do que filho, muito maior do que um casamento, é muito maior do que a sua vida, faz parte de um propósito. Verdade. Entendeu? É a vontade de Deus também. Pastora Elisete Malafaia, ela fala que é Deus que dá filhos. O homem e a mulher, eles fazem sexo. É Deus que dá filhos. E aquela frase ecoa sempre na minha vida, porque eu falava assim, Senhor, eu ouvi isso e eu acredito. Porque o homem e a mulher, eles podem fazer sexo. Mas é o Senhor que vai dar filhos, é o Senhor. Então, quem vai dar os meus filhos é o Senhor. Verdade. Quando a gente entende, vira a chave, sabe? Então, nesse caminho, quando tudo isso acontecendo, o Senhor começou a me dar sonhos com mulheres grávidas. Meu Deus. E para entregar, eu tinha que entregar. E o Senhor falava, Com outras abre mulheres, a boca com outras e mulheres fala. engravidando. Com outras mulheres. E você nada. E eu nada. Olha, gente. Abre a boca e Meu fala. Deus. Abre a boca e fala. E eu falava, meu Deus. Tinha pessoas que eu nem me conhecia, não tinha intimidade nenhuma. Eu falava, meu Deus, que loucura. E eu falava assim, olha, Deus me deu um sonho. Eu vi você grávida, assim, sabe? Não passava 2 meses, a mulher ficava grávida. Olha só. Eu falava, meu Deus... E eu. Porque a gente se pergunta. Eu falo, Senhor, eu entrego para todo mundo, o Senhor me dá sonho, o Senhor fala comigo, eu olho para a pessoa, eu vejo a pessoa grávida, e nada. E eu nada. O Senhor me esqueceu? Meu Deus. Porque a gente se pergunta, a gente é humana. Sim. E a ansiedade anda juntinho, né, Thalita? Ansiedade, sabe? Ansiedade a gente se fica ali. pergunta, eu falo, Senhor. E aí o Senhor, um dia, me disse assim, filha, vai haver um impedimento. Mas eu vou trabalhar nisso, eu vou enviar a cura. E eu falei, meu Deus, que impedimento agora. São tantos, Senhor. Coração endurecido. Meu Deus, e mais aí, o que agora? O Senhor me deu uma direção de procurar uma médica especialista. E eu fui procurar. E eu conversei com meu marido antes. Isso a gente já estava quase 3 anos. Praticamente 3 anos tentando. 3 anos, gente. Tentando sozinha. Tentando né? sozinha. Vamos colocar aqui, porque Meu Deus. queria e não queria. Como é que você tenta sozinho? Como que faz, né? Deus não está ali ainda, não está alinhado. Tem que alinhar.
E aí o Senhor me deu a direção dessa médica. Por custo eu consegui, porque ela é bem procurada, mas eu consegui uma consulta com ela. E eu contei todo o meu testemunho para ela, parecia a sala de gabinete. Eu falei, você vai ser mais que médica, você vai ser uma psicóloga que vai ouvir tudo que eu tenho para falar. Aí ela foi, ela ouviu tudo. E em momento algum, eu falava assim, eu não vou ter filho. E eu falava, quando eu tiver o filho, quando nascer, ela falava, Thalita, sabe o que é lindo na sua história? Você, em momento algum, acha que não vai ter. Você não sabe nem o que pode ter, mas você acha que não vai ter. Eu falei, não vou, eu vou ter, mas porque Deus falou para mim. Eu me lembro. Eu me lembro que você falou, não, quando eu engravidar... Porque a gente precisa declarar, sabe? É a fé, né? A gente precisa... E dando uma aspas aqui, na minha casa tinha um quarto sobrando. Lembra do quarto? E eu falava que aquele quarto era o quarto da promessa. Eu nomeei aquele quarto como o quarto da promessa. Nós oramos na madrugada aquele quarto, você lembra? Então, aquele quarto foi orado a madrugada inteira. Todas as madrugadas eu orava aquele quarto. Todo dia eu levantava e colocava a mão para aquele quarto e falava, aqui é o quarto da promessa. Glória a Deus. Eu falava para Deus como eu queria aquele quarto todinho. Foram anos falando isso para o Senhor, ter aquele quarto lá vazio. E eu falava, aí alguém falava assim, é o quarto de hóspede. Eu, não, aqui não. Aqui é o quarto da promessa. Nós declaramos sobre aquele quarto. Nós declaramos, é o quarto da promessa. Graças a Deus. Então a gente precisa declarar. A gente precisa falar, sabe? Sim. A palavra tem que ser falada. Sim. Você tem que jogar para o mundo espiritual. A palavra tem poder. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Tem provérbios. Com bênção ou maldição. Então você escolhe o que você vai declarar na sua vida. O que a gente está declarando? E eu declarava, quando eu gerar. E ela falava, é a coisa mais linda, porque você não duvida. Eu falei, mas eu não tenho como duvidar. Deus falou, gente, eu duvidar de Deus. Eu vou duvidar da fidelidade dele. Olha quantas coisas eu já vivi com ele, eu sei que ele é real. Se ele quiser me dar filhos, glória a Deus. Se ele não quiser, glória a Deus também. Mas ele falou. Sabe, Ingrid, ele não tem compromisso comigo e nem com você. Mas ele tem compromisso com a palavra dele. E ele falou. Então, eu não podia duvidar. E aí, nós caminhamos e nós descobrimos que eu não tinha nada. Porque eu fiz todos os exames, não dava nada. E eu falava assim, meu Deus, tomara que seja alguma coisa comigo. Porque ia ser muito mais fácil. Porque estava tentando, não... Mas o Senhor tem a maneira dele de trabalhar. E às vezes ele dificulta tudo. E aí, chegou a hora do meu marido fazer os exames. E aí ele falou assim, não, eu faço, não tem problema nenhum, não tenho nada, eu faço. E aí ele fez. E aí, quando saiu o espermograma, ele tinha 1% de chance. Nós tínhamos 1% de chance de gerar, naturalmente. 1%. Meu Deus. 1%. 1%. E aí eu falei, e agora? E essa notícia acabou com ele. Ele passou uma semana sem falar direito. Nossa. E eu falei para ele assim, você entende o tratar de Deus? Mais uma vez a fé... Você consegue entender que é Deus te tratando? E naquela época surgiu Casados para Sempre. É um curso que eu queria muito fazer, eu orei muito para fazer, e o Senhor permitiu que fosse naquela época. Nós começamos a fazer o Casados para Sempre. E aí, aquele curso mudou a minha história na minha casa, porque é muito fácil eu falar de Deus aqui para você, dentro de casa, né? Para o meu marido, no caso, e outras pessoas falarem. E aquele curso, ele ouviu muitas pessoas falarem do Senhor. Sim. Então, aquele curso mudou. Meu marido não gosta muito de falar, né? Quem fala muito sou eu. Mas naquele curso, ele deu até um testemunho. Olha. E naquele curso, ele entendeu que ele tinha falado coisas que ele não deveria falar. Ele tinha ido contra a palavra de Deus. Naquele curso, foi um divisor de águas na minha casa. Né? E aquele curso nos ajudou de uma forma extraordinária. Aí ele percebia todas as coisas que ele tinha falado, que ele tinha liberado no mundo espiritual. Então, um dia ele me disse assim, Thalita, me ensina a orar. Olha. Como eu oro para quebrantar isso, né? Para quebrar o que eu falei. Eu falei, a partir de hoje, o Espírito Santo vai nos dar a direção, nós vamos orar por tudo. Nós começamos a fazer um tratamento também. O tratamento durava 3 meses. Entendi. Meu marido tem TDAH. Minha filha. E no meio de tratamento, ele Também tenho. ele tomou o remédio errado. Ou seja, o tratamento foi por água abaixo. Ai, meu Deus.
É Ai, típico do E o TDAH. mais engraçado foi o Senhor que me avisou. Eu Inverter estava em tudo, oração, e o Senhor trocar falou, tudo. entra no quarto, abre o remédio. E eu falei, meu Deus, meu Deus. Não, mas a coisa gente assim. faz isso mesmo. Eu Troca falo, Senhor. tudo. Ah, é só Deus. E o Senhor, naquele dia, me disse assim, sua confiança está no remédio ou está em mim? Olha aí. De novo. E lá fui eu, o Senhor me perdoa. E começamos aquele tratamento e começamos as nossas orações, né? E ele começou na oração a falar que ele sonhava, que ele, Senhor, me dá filhos, eu quero ter filhos. Se um dia eu falei que eu não queria ter filhos, o Senhor me perdoa. Olha que bacana, né? O quebrantamento. Quebrantamento. Né? Como Deus ele foi entendeu tratando, né? também que ele tinha que quebrar aquelas palavras Sim. que ele liberou. Que é palavra liberada, E é ele foi, só Deus e pra ele quebrar. foi contra a palavra do Senhor, né? Então, ele começou a pedir perdão ao Senhor. Perdoa por ter sido por falar que eu não queria ter filhos, me perdoa. Meu Deus, olha só. Olha como Deus trabalha. Gente, rapidinho, Thalita, a importância, né, de um curso Casados para Sempre, nós temos aqui na Barra, inclusive a minha amiga Jéssica Monteiro dá esse curso, Leandro Monteiro e Jéssica Monteiro, um abraço. Um beijo. Quem quiser fazer, gente, é importante, né? Fazer esse curso, olha Muito só. importante. A partir Muito bom. de um entendimento, a ignorância saiu, né? E foi Sim, quebrado. foi quebrado. Né? Foi quebrado o mal ali. E durante esse tempo de curso e esse tempo de tratamento, em que a gente teve que começar tudo de novo, eu fiz uma viagem para Estância Paraíso. Não sei se você já ouviu falar, se alguém já ouviu falar, mas procure. Eu fiz o Moriá, da pastora Zenete. Não, nunca vou falar, não. Aquele lugar é extraordinário. É um lugar que até a planta fala. E o Senhor me permitiu fazer o Moriá. E eu costumo dizer que eu achava que eu não precisava fazer o Moriá, até eu fazer o Moriá e entender o quanto eu precisava daquele encontro com Deus. O Moriá é um encontro com Deus de 3 dias, onde você não fica longe de tudo. E ali, principalmente para quem não nasceu num berço evangélico, é essencial passar por isso, porque ali é uma quebra de maldição. Enfim, ali você vive tanta experiência com o Senhor que procurem mais saber sobre isso. É tipo um retiro. Tipo um retiro. Né? Tipo um retiro. E eu fiz o Moriá de 3 dias lá na Estância Paraíso. Fica 20 minutos de BH. E nesse Moriá, no último... Eu não vou contar tudo o que acontece lá, mas assim, no último propósito com Deus naquele lugar, a pastora Débora, que é a irmã da pastora Zenete, ela falou assim, você pode falar com Deus o que você quiser nesse momento, pedir para Ele, perguntar para Ele está pronto para te ouvir, você está limpa perante ao Senhor. A gente estava num jejum de palavras. E, em pensamento, eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu tenho muita promessa na minha vida. E eu sei que eu vou gerar. O Senhor disse que eu ia gerar. Mas em quanto tempo eu vou gerar? Eu quero só saber o tempo. Você estava apertando Deus, hein? O Senhor é Deus de tempo. Se eu quiser, o Senhor fala. O Senhor falou 1 ano na Bíblia. O Senhor pode falar para mim. Em quanto tempo eu vou gerar? O Senhor falou para Sara, fala para mim. E eu fui para o quarto, nós fomos para o alojamento e a gente não podia falar. E naquele instante em que as luzes se apagaram, eu tive uma experiência com o Senhor extraordinária. Eu fui deitar na cama. Quando eu deitei, eu fui tomada por uma glória muito grande. O meu corpo, eu já não tinha mais o mover do corpo. Eu não conseguia abrir os meus olhos. E o Espírito Santo falou no meu ouvido, Thalita, conta 5 meses a partir do Moriá. Eita, glória, olha aí. Naquele momento, eu fui tomada pelo... Quando o Espírito Santo falou Thalita, eu lembrei Samuel. Eu só falei com o Senhor em pensamento, porque eu não conseguia abrir a boca, abrir os olhos. Eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. E o Espírito Santo disse, conta 5 meses a partir do Moriá. E eu fui tomada por um sono profundo. Olha. E a glória que estava naquele quarto, eu parecia que eu estava flutuando ali. Eu dormi, quando eu acordei, eu ainda estava em êxtase daquela glória. E eu fui louvar, sair daquele alojamento, louvando e engrandecendo ao Senhor. Guardei aquilo no meu coração e eu já acordei falando assim, daqui a 5 meses. Falta quantos dias para daqui a 5 meses? Porque eu falei, vai acontecer. Foi o Senhor que falou comigo. Eu conheço a voz do meu Senhor, né? A ovelha conhece a voz do pastor. Sim. Estava meditando hoje nessa passagem.
Deus é lindo demais. Ele é lindo. E naquele momento eu voltei para casa e nós estávamos no final daquele... Fomos ao médico, vimos novamente os exames, não tinha melhorado quase nada. O 1% estava lá. Melhorou um pouquinho, mas ainda era pouco, né? O médico tinha feito um novo tratamento. E nós estávamos terminando o curso, quase terminando. Uma das últimas orações que o meu marido fez, nós ajoelhamos na nossa cama. E ele, quando acabou de orar, ele orava por tudo ali. Eu ia falando, ele ia repetindo. E quando acabou a oração, o Espírito Santo falou no meu ouvido, tá pronto. Lembra da carta? Naquele momento eu chorei. Meu Deus. Porque eu lembrei de tudo que eu escrevi na carta. Ele vai sonhar como eu sonho. Ele vai pedir como eu peço. E ele vai orar como eu oro. Glória a Deus. E aconteceu. Naquele momento o Espírito Santo falou, tá pronto. Olha. E era questão de meses, sabe? E eu falava, e aí ele falou, o que você está chorando? Eu falei, eu escrevi uma carta para Deus. E eu falei que você ia sonhar ter filho como eu, você ia querer ter como eu. Ou seja, Deus fez um tratamento, um sacode no seu esposo, né? Sim, mas você consegue entender que foi o milagre sou eu que permaneci? Sim. O milagre Se somos você nós que chutasse o ficamos. balde, Quantas pessoas largam? Largam. Né? E a gente. Quem escolhe permanecer é o milagre. O milagre não é o filho que eu gerei. Meu filho é um milagre, ele veio de 1%. Sim. Ele veio de. Não foi nem de dias férteis, sabe? Ele é milagre. Ele é a minha promessa. Mas o milagre sou eu que permaneci. Sim. Eu permaneci pela minha família, pelo meu filho, pela minha geração que vai vir, pelas próximas gerações. Sim. Eu permaneci. Então, o milagre muitas vezes somos nós. O Senhor está precisando tratar a gente, sabe? Um filho para ele É nada. é nada. Mas quantas vezes a gente larga, né? Abre mão das Ou a promessas. gente quer mais o filho do que a Deus, Sim. sabe? A gente quer mais, só olha para o filho, só Quer quero como um isso, troféu, eu né? quero. Como um troféu. Sabe? Pois é. Né? É como se a gente ligasse muito para que Penina fala. Sim. Né? As humilhações. Eu porque preciso- Eu passei, foram 4 anos, eu passei por muita Eu preciso humilhação. da minha vitória para me esfregar na cara Eu de alguém. passei por muita humilhação, né? Eu não passei por muita coisa. Então, imagina você aguentar tudo isso, Sim. né? E quando Deus faz com Abraão? Deu Isaac e agora? Entrega. E aí? Né? Então, a gente precisa entender que vai muito além de gerar. Né? Então, quando o Espírito Santo falou para mim, tá pronto, eu falei, agora é questão de dias mesmo. Agora vai cumprir os 5 meses. que o Gente, Senhor olha falou. a fé dessa mulher, como é que ela fala. Porque ele falou, a gente precisa entender com certeza a gente isso. precisa, né? Gente, a Bíblia tá aqui, a palavra Ele dele tá é fiel. aqui. Mas a gente tem muita pouca fé. Às vezes a gente muita. não acredita. Deus falou, mas Ele falou. toda hora fica importunando. Engraçado, Deus. porque as pessoas, você falou assim, ela é uma mulher de muita fé, porque eu ouço muito isso, e as pessoas falam assim, mas Thalita, como que você acredita? Eu falei, gente, mas ele falou. Ele falou, é a palavra dele. Ele não tem compromisso comigo, não. Ele não vai fazer tudo o que eu quero. Mas com a palavra dele, ele tem compromisso. Então, se ele falou, tá falado. Se ele falar para mim aqui, filha, amanhã você vai embora para não sei aonde. E amanhã eu vou embora. Ele falou. Nós vemos essa fé na sua vida, né? Eu vejo. Pelo menos eu vejo, né? Igual você falou, muitas pessoas veem pela certeza das suas palavras. E a gente sabe que realmente é verdade, né? E é isso. É isso que às vezes falta, né? A certeza. Não, Deus falou, tá falado. Tá falado. Ele vai dar, não sei a hora, mas ele vai Porque, como Deus ele fala muito, ele fala, né? Ele dá muitos sinais para os filhos. Os sinais estão aí. Ele fala e ele continua confirmando a palavra e a gente continua duvidando. Porque a gente é muito falho. A gente é né? muito- A gente é sujo, é falho. Então, a gente continua com a dúvida no coração. Ah, não recebeu. Gente, você mesmo não acredita na sua promessa. Né? Você mesmo não acredita que vai acontecer. Então, como é que vai acontecer? Quer um pouco de fé? Eu te empresto minha fé. Eu empresto minha fé. Tem que ter fé, cara. Tem que acreditar. Sem fé é sabe? impossível agradar. É impossível. Né? Impossível. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Muito louco que aconteceu, porque no mês de... Eu ia descobrir a gravidez, que eu fiz a contagem, né? Eu descobri em maio. Mas no mês de abril, eu fiquei menstruada 3 vezes. Olha que loucura. Foi no mês que você descobriu? Não, eu descobri em maio. Ah, em dia maio. 3 de maio. Só que o mês Meu que antecede... Deus. Então, você fala assim, não tem como, é impossível. Eu menstruei. É impossível, Você você não não estava acredita? sangrando, não?
Não, hoje deve ser não sei, né? A médica, ela explicou o que era e tal. Mas porque eu falei, gente, que loucura, como assim? Sempre foi tudo muito certo. Como assim 3 vezes? Então, assim, podia acabar com a minha fé aquilo ali. Sim. Porque falaram, cara, é impossível. Agora é impossível. Eu menstruei. Né? Eu lembro que foi na virada de abril para maio, acabou no dia 2. Eu falei, impossível. Impossível. Mas eu falei, Senhor, eu tenho uma palavra na minha vida. Dá 5 meses agora. E eu lembro quando os 5 meses. Ia fechar os 5 meses. Olha, quando eu fui pro banheiro fazer o teste, eu falei para Deus assim, Senhor, a Sarah Hill. falei, Senhor, Sarah Hill, se o Senhor vê qualquer dúvida no meu coração, cumpre a tua palavra. O Senhor não teve compromisso com Sarah. Não tem comigo, mas tem com a palavra. Então, cumpre a tua palavra. Quando eu peguei aquele exame, eu falei, meu Deus. Mas eu chorava tanto no banheiro, sabe? Tanto. Não por estar grávida, sabe? Que, claro, era o sonho da minha vida. Mas, assim, pela fidelidade de Deus. Eram 5 meses cravado. Esse é o nosso fidelidade, sabe? Então, se você hoje... Vou falar aqui. Sim, se você hoje está nesse processo de espera, porque é um processo doloroso, só quem passa entende. Foram 4 anos tentando. Mas foi uma virada de chave quando eu entendi que era muito maior do que eu gerar meu filho, do que o meu casamento. Era muito maior, era um propósito, fazia parte de um propósito de Deus. Quando você coloca a sua confiança no Senhor, confia nele, porque ele é o Deus do impossível. A Bíblia diz que ele é o Deus do impossível. Há alguma coisa impossível para ele? Então, ele faz. Ele pode não te dar, ou ele pode te dar. E glória a Deus por isso. Porque ele não promete que vai dar filhos na Bíblia. Mas se estiver no plano dele, se você estiver alinhada com ele, ele dá. Ele dá. Então, entrega para ele sua confiança. Coloca confiança nele. Fala, Senhor, está aqui meu útero. Eu estou aqui. Consagra ele para o Senhor. Faz do teu jeito, como o Senhor quiser. E hoje está aí a minha promessa. Murilo, lindo, da vez dos olhos azuis, tá, meu bem? E que Deus fez uma coisa linda, esse olho vai permanecer? Acho que vai, né? Claro que vai. Minha mãe tem olho azul. Quantos meses ele tá? Ele tá com 4 meses. É a coisa mais linda do mundo. Ele é banco da mamãe. Ele é muito lindo, tá muito gordão, lindo, né? enorme. Ai, meu Deus, que enorme, delícia. Muito grande. Minha promessa do Senhor, tá? Meu marido babando. Um paizão. Pra quem não queria. Pra quem não queria, olha como é que Deus faz. É o Deus que endurece e amolece o coração. Sim. Né? Então, hoje eu sou mãe. Fui mãe no espiritual primeiro. Eu gerei no espiritual, para depois gerar no carnal. E a gente é mãe de muitas pessoas, porque durante todo esse processo, mesmo não acontecendo na minha vida, eu falava assim, você vai ter filho, você vai gerar. E a pessoa gerava. Thalita, mas na sua não aconteceu. Eu falei, mas não quer dizer que a pessoa não vai ter. Deus é um Deus que faz. Sim. Se ele me der, glória a Deus. Se ele não me der, glória a Deus também. Sim. E é importante isso, né? Se ele der, glória a Deus. Se ele não der, glória a Deus também. Tem muita gente, né, que está atrás de Deus pelo interesse. Pelo interesse. Ah, Deus deu? Então, obrigado, Deus. Tchau, Deus. Nada pode ser maior que ele. Nada. Filho, casamento. Eu falo isso pro meu marido lá. Vida, sabe? né? Vida ministerial. Não coloca nada na frente. Trabalho. Primeiro é ele. É ele. Ele é prioridade. Ele é prioridade. Não coloca porque ele tira. Como ele testou Abraão. Né? Ele é o primeiro. Estou te dando Isaac agora. Dá o Isaac aqui. Né? Quem deve ser o amor maior da nossa vida? Sim, ele. Tem que ser ele. Ele é prioridade. É ele. E nós vemos assim, que forma linda que Deus fez na sua vida. Amém. E eu queria te perguntar, né? É claro, você liberou várias chaves aqui. Nesse processo, o que te ajudou, né? A gente revisando aqui, foi a oração. Sim, né? A oração. A oração, o declarar. Declarar a palavra profética. Declarar a palavra. A oração. As pessoas certas. Sim. Porque tem muita gente que procura, né, um povo que dá lugar para o inimigo, né? E acaba frustrando a sua fé. Né? É. E se você não tem confiança em Deus, qualquer palavra vai te derrubar. Sua confiança tem que estar nele. É ele. Primeiro ele. Primeiro ele. Então, a sua confiança em Deus,
as pessoas certas que intercederam por você. Sim, pedir sempre a direção do Senhor, né? Sim. Para que Ele coloque as pessoas certas. Sim. Porque Ele coloca. Sim. A oração, né? A oração A oração é a chave de tudo. e a gratidão. Sim, Que agora você está nesse processo da Sim. gratidão, né? sim, eu sou grata a Deus por tudo, por tudo. É um processo cansativo, né? A gente ser mãe não E é como é que tem sido, assim? Ai, é a coisa mais linda do mundo, mas é a coisa que me deixa sem coluna, sem braço. Gente, E eu vê falo, você às vezes eu vou no postando lá. banheiro, choro um pouquinho e falo, Senhor, não tô chorando por nada, é só assim de alívio, que eu tô cansada, o Senhor conhece meu coração. Até né, entrar na nova rotina, até você... É, porque ele é pesadinho, imagina, nos meus braços. Mas eu sou grata a Deus por tudo, por todo o processo que Ele me fez passar, pelos nãos que Ele me deu, por todo o endurecimento de coração que Ele fez na minha casa, porque hoje eu sou uma outra pessoa, né? Eu lutei pela minha família, pelo meu milagre. Glória a Deus. E eu sou grata a tudo, a tudo. Quando eu vejo aquele rostinho, então tudo passa. Então, gente, é isso. Talvez hoje você já seja mãe e está lutando, né, Thalita? Sim. Está lutando pelos filhos nas drogas. Sim. Está lutando, de alguma maneira, está lutando ainda pelos seus filhos, né? Está chorando. Ou talvez você é uma mãe que já perdeu o seu filho e vai passar o Dia das Mães, né? É, triste. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E não pense que gerar foi fácil, tá? Os 9 meses que eu passei de gestação foram muito difíceis. Eu tive tudo que você possa imaginar. No final da gestação, eu queria muito um parto normal. No final da gestação, eu andava com 2 munhequeiras nas Meu mãos por causa Deus. das articulações. Eu sentia tanta dor, e eu falava, Senhor, eu não vou murmurar. Eu sonhei com isso. Meu Deus. Eu não vou murmurar. E eu tive que fazer um parto de emergência. Foi cesárea de um parto de emergência, porque o meu dedímetro deu muito alto. E, para quem não sabe, poderia me dar trombose pulmonar. Então, foi de um dia para o outro. Meu Deus do céu. Mas o Senhor disse, filha, você vai entrar naquela sala de cirurgia e vai sair de lá com o seu milagre. E Ele é lindo. E por mais que, né? E foi do jeito que o Senhor falou. As circunstâncias... Então, hoje, às vezes, como você disse, alguém pode estar... Alguma mãe, né, perdeu um filho. Ninguém substitui. Mas coloque sua confiança no Senhor. Sim. Que Ele é fiel para suprir tudo. Porque Pra consolar o nosso também, né? buraco que a gente sente, só Ele preenche. Só Ele pode É preencher. verdade. Só Ele. Esse vazio que o ser humano sente, só o Espírito Só Santo Ele. preenche. O que você diria para as mães que... Para as mães, não. Para as mulheres que têm esse buraco de não poder gerar e talvez não vão, porque não é permissão de Deus, não Sim. vão gerar. O que você tem a dizer para elas? Se Deus te der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. E glória a Deus por isso. Porque Ele tem que ser prioridade na nossa vida. Sim. Ele tem que suprir tudo. Ele tem que ser o nosso melhor amigo, nosso pai, nosso conselheiro. Primeiro Ele. Você vai poder ser mãe de diversas formas. Diversas pode formas, né? ser mãe espiritual de tanta gente, Sim. né? Como é que a gente se torna uma mãe espiritual? A gente pode cuidar de pessoas, né? Coisa linda é cuidar de alguém. Sim. Coisa linda é você poder alimentar a fé de alguém. O que nós estamos fazendo aqui é alimentar a fé de pessoas que vão ouvir isso. Sim. Isso também é ser mãe, gerar no espiritual, né? Uhum. Então, que as pessoas possam entender que tudo é Ele, por Ele, para Ele, vem dele, e aí Todas as coisas. tudo vai se tornar mais fácil. Sim. O processo também. O processo, né? A gente está aqui por um propósito nessa terra. Eu falo que a gente não é do mundo, né? A gente não é daqui, a gente está aqui por um propósito. E quando a gente entende isso, tudo muda, né? Tudo muda. Sim. Então, querer sempre fazer a vontade do Senhor, se alinhar com Ele. E aí a gente vai caminhar mais uns quilômetros aí para frente. Amém. Que Deus continue te abençoando, Thalita. É sempre bom sentar com você, te ouvir, né? E Deus preparou essa oportunidade hoje. Amém. E é sempre bom ouvir pessoas com fé. Amém. Né? Porque quem tem fé tem bagagem. Quem ora tem bagagem com Deus. Tem história para contar. Se você ainda não conseguiu ter um grãozinho, a Bíblia fala, né, que se tiver Um grãozinho. um grãozinho, não precisa ser muito. Se tiver um grãozinho, alguma coisa acontece. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, Amém. Thalita, sua família. Amém. Estou sempre orando por vocês. Amém.
E que o céu tem mais, eu tenho certeza. Né? Que esse testemunho transborde sobre as vidas que vão ouvir através desse canal. E também, né, com quem você encontrar por aí, eu sei que você vai falar e a sua casa vai testificar desse milagre. Amém? Amém. E eu vou fazer aqui, pergunta bate e volta, é a nossa última pergunta, já estamos caminhando para o fim. Vamos lá, eu vou perguntar, você responde. Papum. Vamos lá, um louvor. O Barão riu ali. Por que o Barão riu? Ai, porque eu sou péssima em gravar nome. Canta um trechinho aí. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ótimo. Deus é Deus, acho o nome. É. Um pregador. Essa pergunta é muito difícil pra mim, porque, olha, Por que eu tenho será? muitos pregadores assim que nossa, o pastor Eduardo Gonçalves, ele prega muito palavra, revelação, ele me enche muito. Nossa, Maria Lu, que tenho ouvido muito também. Ai, meu Deus. Mas olha, Camila Barros ainda é assim, que prega pra mim, sabe? Eita. Ela prega pra mim de uma forma Benção. extraordinária. Camila Barros. Um versículo. Não há nada impossível pra Deus. Por acaso há alguma coisa impossível ao Senhor? Nada. Nada é impossível pra Ele. Um lugar. Vou falar o Moriá. Lugar da vitória. Instância Paraíso. Um livro. Eu e a minha memória. E olha que eu gosto muito de ler, leio muito. Meu amigo Espírito Santo tem... Muito bom. É. Um podcast. Abba Pai! Esse foi o Abba Pai Podcast. Que Deus te abençoe, Amém. Thalita. Quer mandar um beijo, um abraço? Um beijo para todos, abraço para todos. Ficam com Deus. É isso. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá bom? Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe todas as mamães. Que Deus continue prosperando o nosso caminho. Parabéns para todas nós. Amém. Parabéns para todas as mães. Parabéns para vocês. E para vocês que ainda não geraram, espera no Senhor. Entrega o teu caminho na mão do Senhor. Confia nele. Confia nele. E o mais ele fará. Se ele quiser, ele vai fazer você gerar. Amém. Mas se não for da permissão dele, você não vai gerar no físico, mas você pode gerar no espiritual. Você pode ser uma mãe no espiritual. Deus abençoe todas as mamães e até a próxima.